Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Vão chegando, vão chegando. Enquanto vocês vão chegando, vou colocar uma matéria maravilhosa aqui. É uma aula, na verdade, sobre água. Uma aula do Dr. Laí Ribeiro, tá? São apenas alguns minutos, mas você vai ter informações que às vezes você nunca teve. E depois a gente vai conversar um pouquinho mais e trazer mais informações que poderão mudar a sua vida e também seus atendimentos. Então, bora lá? Com vocês, uma aula do Dr. Laí Ribeiro. Vou ativar aqui para todo mundo ouvir. Isso, senão ninguém ouve. Aí faz um joinha para mim, para falar que vocês E o nutriente mais importante estão que ouvindo. necessitamos é a água. Veja a descrição da maior autoridade brasileira sobre água, Dr. Ribeiro. Olá, tudo bem? Que bom que você veio. Nós hoje vamos discutir um assunto de extrema importância: o poder fisiológico da água. A água é o nutriente mais abundante que existe no corpo. E, infelizmente, pouco conhecido na medicina. 69% do corpo é água. Ora, se 69% do corpo é água, a água tem uma importância fundamental, maior do que qualquer outro nutriente. E nós, na medicina, aprendemos muito pouco e sabemos muito pouco sobre água. A analogia que eu vou fazer é de um aquário. Você tem um peixe dentro de um aquário. Se esse peixe está enfermo, você tem que ver se a água do aquário está contaminada. Não adianta eu tratar o peixe sem tratar a água do aquário. O peixe, no caso, seria a célula. E a água do aquário seria o interstício, onde a célula se encontra, no tecido. Ora, se eu preciso tratar do peixe, que está doente, que no caso é a célula, eu vou ver primeiro se o peixe pegou a doença pela contaminação da água, do interstício. E o interstício no corpo é feito também de água. 85% do cérebro é constituído de água. 92% do sangue é constituído de água. 87% do fígado é constituído de água. A água é o mais abundante nutriente do corpo. O assunto água deveria ser o primeiro capítulo de todo o livro-texto de medicina, já que o elemento mais abundante deveria ser o elemento mais estudado. E os estudiosos no assunto chegam à conclusão de que hoje aproximadamente 30% das pessoas estão caminhando nas ruas desidratadas, porque em geral nós ingerimos menos água do que necessário, daquilo que deveríamos ingerir. Quando você magnetiza a água, você tem um magneto, coloca a água sob a ação desse magneto. O que o magneto faz na realidade, ele muda o ângulo dessa água. E quando ele muda o ângulo da água, ele consequentemente muda o número de moléculas que se reúnem. Em outras palavras, eu posso criar uma água hexagonal, que seria a água ideal, seriam 6 moléculas de água juntas, de cada vez formando o que se chama um cluster, um aglomeramento, utilizando, por exemplo, ímãs. E às vezes você encontra no mercado dispositivos sendo usados para colocar dentro da água, para magnetizar a água. Então, quando estão tentando magnetizar a água, estão, na realidade, tentando mudar este ângulo da água, que o normal é 104,5. Os estudos mostram que a água hexagonal ela é muito mais benéfica ao corpo do que a água formada na forma de pentágono. Então, nas células cancerígenas, por exemplo, nas proteínas cancerígenas, tem muito pouco água hexagonal em volta daquelas proteínas. Predomina a água com 5 moléculas. E quando você faz um tratamento e melhora, ela vai passando de pentagonal para hexagonal. Ou seja, o ideal seria a água se posicionar de modo a formar 6 moléculas, formando um hexágono, formando um cluster. Como vocês estão vendo aqui, a água dispositivo aqui do oxigênio e do hidrogênio,
os ciclos maiores sendo o oxigênio, os ciclos menores sendo o hidrogênio, e você vai vendo aqui que elas se colocam numa posição hexagonal. O Dr. Moo Chon, que é sul-coreano, maior autoridade em água no mundo, ele afirma que a água que circunda as proteínas anormais causadoras de câncer tem uma diminuição significativa do número de estruturas hexagonais. Então hoje existe um incentivo, existe um estímulo em um paciente, por exemplo, cancerígeno, fazer com que a água dele se reestruture de uma forma hexagonal, e nessa reestruturação, na forma hexagonal, teria uma influência benéfica no tratamento do câncer, prevenindo metástase, etc. Então existem trabalhos hoje mostrando que você pode fazer terapias no corpo através da mudança da estrutura da água. Todas elas são H2O, mas a estrutura faz uma diferença. Para nós termos vida, temos homeostase, temos equilíbrio, nós precisamos da existência de oxigênio, por seres aeróbicos, precisamos da existência de água, nós não ficamos sem oxigênio nem 3 minutos. Se faltar o oxigênio por 3 minutos ou mais no cérebro, nós já podemos ter lesões irreversíveis. Nós podemos ficar 2 meses sem comer, mas depois de 10 dias sem água, corremos o risco de morrer desidratado. Então nós temos o oxigênio, nós temos a água, nós temos os macronutrientes, que são as proteínas, os carboidratos e as gorduras. Temos os micronutrientes, que são as vitaminas e os minerais. Essa composição proporcional adequada faz a vida e mantém a saúde. Ou seja, à medida que nós envelhecemos, nós estamos mais propensos às doenças, em geral. Um indivíduo de 18 anos raramente vai doente para o hospital. Um indivíduo de 78 frequentemente está no hospital doente, com alguma enfermidade. Que enfermidades são essas? É a anemia, é a resistência insulínica, é a doença cardiovascular, é o acidente vascular cerebral, é o câncer, é o diabetes tipo 2, é a pressão alta, é a morte prematura e é o envelhecimento precoce. A pergunta que nós temos que fazer nesse momento é a seguinte: será que a água que ingerimos está contribuindo para o aumento das doenças degenerativas? Será que a água que nós estamos ingerindo, de alguma forma, está deteriorada? Então, a primeira é a pureza, mas tem muitas outras. A nossa saúde pode ser melhorada através da melhoria da qualidade da nossa água, e doenças podem ser realmente tratadas com água. Como eu disse, no Japão, isso já está ocorrendo. É 100 vezes mais difícil curar um organismo enfermo que preveni-lo de adquirir a enfermidade. Essa prevenção pode ser dada no uso correto da água. Se eu tomo muita coisa acídica, ácida, como o caso de refrigerantes, por exemplo, eu crio uma situação metabólica no corpo, onde os destruidores de ossos, que são os osteoclastos, são estimulados. E isso leva à osteoporose. Quem faz uso de refrigerante diariamente, a longo prazo, vai desenvolver osteoporose. A água magnetizada tem uma menor tensão superficial. Quando você põe a água no efeito de um magneto, você muda o ângulo, aquele ângulo que eu mostrei no começo, e, consequentemente, você muda o tamanho do cluster, o tamanho do aglomerado. Então, a água tem que ter pureza, tem que ter um bom pH, tem que ter um redox negativo, tem que ter uma boa condutibilidade e tem que ter uma baixa tensão superficial. Essa seria a água ideal. Essa água ideal é chamada de água ionizada. Ionizar significa ganhar ou perder elétrons. No caso, ela ganhou elétrons. Ela tem elétrons para distribuir. Por isso que ela é uma substância antioxidante. É a água que funciona como antioxidante, ou seja, não deixa você ter estresse oxidativo, que você toma ela 3, 4, 5 vezes por dia. Ela é alcalinizante, ou seja, à medida que você envelhece, você vai acidificando, ela rejuvenesce você. Ela tem que ser hidratante, ela tem que ter baixa tensão superficial para ela subir no capilar, e ela tem que ter a negatividade para ela fazer a desintoxicação, já que a maioria dos tóxicos tem carga elétrica positiva. Então, uma água potável de boa qualidade. Ela deve ter uma pureza filtrada sem retirar os minerais. Porque se eu retirar tudo, ela não tem condutibilidade. Ela tem que ter um pH pelo menos acima de 7,5,
o ideal é ingerir uma água com pH 9 ou 10. Ela tem que ter um ORP, um redox negativo, para funcionar como antioxidante. Se ela tiver um ORP positivo, ela é oxidante. Ela tem que ter uma tensão superficial baixa, hidrata melhor, facilita subir no capilar mais. E ela tem que ter uma estrutura estruturada em microclusters. Ela tem que reunir em grupos de 6 moléculas de água, formando um hexágono. E ela, pelo menos, tomar de 6 a 8 copos por dia. Ray Kurzweil, que é o autor do livro Transcend, é considerado hoje um dos homens mais inteligentes da humanidade, se não o mais inteligente, vivo. E ele tem no livro Transcend, ele tem uma afirmação que ele diz assim: a água ionizada é uma das coisas mais simples e mais poderosas que você pode fazer para combater uma ampla gama de processos patológicos. É isso aí. Nós fizemos a volta toda e chegamos aqui. Então não é só pureza. É pureza, é pH, é ORP, é condutibilidade, é tensão superficial. E você vai ver que a água pode ser um agente terapêutico. Boa tarde a todos que chegaram, que estão chegando. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. A Simone vai estar aqui comigo, mas teve um. Ela está no trânsito lá em Londres, gente, né? Simone Schickererma. E aí o trânsito pegou ela de surpresa hoje, né? Mas daqui a pouco ela entra aqui. Mas enquanto isso, né, a gente vai conversando aqui. Eu acho que vocês já tiveram uma aula maravilhosa aqui agora. Gostaram? Gostaram do que viram? Vamos falar assim, eu já vi esse vídeo várias vezes, né? É uma parte de uma aula que o Dr. Laí Ribeiro está dando ali para médicos, né? Para pós-graduado. Então, é algo assim maravilhoso, né, que a gente viu aqui. Muito bom. E para conversar aqui, gente, né, essa, esse workshop, né, esse bate-papo que nós vamos trazer aqui para vocês, tem o objetivo de trazer para você a consciência, né, da necessidade de você ter algo aí que pode mudar a sua saúde e vai trazer também para você a consciência, você que é terapeuta, que está na área da saúde integrativa, vai trazer para você a consciência ali de algo que você pode usar nos seus atendimentos e pode mudar o padrão dos seus atendimentos e também mudar a saúde, a qualidade de vida dos seus pacientes, dos seus interagentes. E quem estava aqui desde o início já viu aí, né, com o Dr. Laí Ribeiro, ele explicando, mas a gente vai trazer mais a com vocês sobre isso. Certinho, gente? Estou muito bom. Então, ó, quando vocês olham aí, ó, para esses aquários, o que que vem à sua mente? Como que está o seu corpo? Você acha que o seu corpo ele está mais para a primeira água aí ou está mais para essa segunda? O que que você tem feito para que o seu organismo esteja limpo e realmente saudável? Você tem feito alguma coisa? Eu trabalho já há um tempo, já há mais de 4 anos, com esse projeto. E esse projeto ele tem me proporcionado ajudar muitas pessoas de verdade. Porque a água, quando ela é pura e estruturada, ela é um recurso terapêutico. E mesmo antes de eu atender as pessoas realmente como terapeuta, eu já, né, já ajudava as pessoas nesse sentido. Por que que isso acontece? Né, aqui está a minha formação, eu sou terapeuta integrativa, eu trabalho na área de biorressonância hoje, né, mas já ajudo as pessoas há mais de 4 anos com esse projeto.
Então, o meu objetivo hoje é ajudar as pessoas a identificar a causa raiz ali, ó, daquela patologia ou daquela situação que a pessoa está enfrentando. A gente nem trabalha muito com, né, o título assim, ó, qual que é o seu diagnóstico, né? Porque a gente trabalha mais ali, ó, o caminho que levou a pessoa a adoecer. Então a gente vai pesquisar ali a causa, né, que muitas vezes está ligada ali à inflamação, à intoxicação da pessoa. É algo muito importante, vocês vão ver que a questão da desidratação, ela afeta todo o organismo da pessoa. Patógenos ali, vermes, parasitas, protozoários, fungos. Então, são várias questões ali. E também a gente vê quais as emoções estão em desequilíbrio que está adoecendo a pessoa. Então, a minha área hoje de atuação é esta, Pois eu tô aqui com a né? Chica. E A eu vou Chica, ela começou a aqui, fazer um vídeo, gente, nosso projeto presta em atenção setembro de aqui, 2021. Então, tem anos. vou dar uma pausa aqui, ó. Imagina você que é terapeuta, que aí você pega ali um interagente, um paciente, um cliente, e ele tem essas questões aqui, ele traz para você que ele tem essas questões aí, olha, todas essas. Tem muita dor de cabeça, né? Muita dor nos olhos ali, tem alergias, né? Tem assim uma sudorese assim excessiva que é difícil até controlar lá com alguns desodorantes. Problemas cardíacos, né? Hipertensão, diabetes, problema no intestino, né? Ela não consegue se movimentar direito, fazer as atividades porque sofre com muita dor. Então, com certeza ali você vai fazer algo para tentar ajudar essa pessoa. Agora, imagine você ter algo que, vamos falar assim, ó, uma única abordagem pode ajudar essa pessoa em várias questões. Imagine isso. Então, aqui, ó, aqui eu entrevistei a Francisca, né? Carinhosamente eu chamo ela de Chica, porque os nossos, né, pacientes, quem é aquele a gente atende vira amigo, né? Então, olha aí, depois só confirmo se vocês estão ouvindo direitinho. Eu vou colocar aqui para continuar aqui a minha entrevista com ela. Prestem atenção e depois a gente vai conversar sobre isso. Opa! Oi, tô aqui com a Chica. A Chica, ela começou a fazer o uso do nosso projeto em setembro de 2021. Então, tem 3 anos, né, Chica? Muito bom. Chica, de lá pra cá, na época você me relatou várias questões, né? Eu queria saber de você, o que você percebeu de melhor nesse tempo? O que você percebeu com a Aí água? eu percebi que eu não tenho dor de cabeça mais, minha dor no gordo sumiu. Eu não tenho, Como que é o suor? não tenho jeito mais não. Antes, Tinha, demais mesmo. olha, E eu não tenho alergia mais, eu era alérgica a ovo. E eu não tenho mais queimação, não tomo mais omeprazol. você tomou antes muito omeprazol? Tomei muitos e muitos anos omeprazol. Agora não Eu precisa. não tenho a dor na coluna que eu tinha, amenizou bastante. Ai, que delícia. Minha dor dos pés melhorou demais. Olha, e a diabetes? A diabetes minha controlada, Olha, e a pressão alta? não tenho mais pressão alta. Que bênção, Chica. Acredito que a água é muito boa, E tá tendo os resultados. está tendo os seus dados. Então tá. E essas caixas de remédio aí, ó? Por que que Isso aqui é para diverticulite. E você ainda tá tomando? Não, parei, mas não precisei mais, graças a Deus. Ai, que bênção. Muito bom, muito bom. A gente fica feliz, né? Então diminuiu muito a medicação. Ih, demais mesmo, quase não tomo nada. Olha, você vê. O meu desgaste, melhorei demais, não tenho mais, assim, Mesmo? igual tinha, né? Hoje eu ando, eu fico sentada, antigamente eu não podia. Olha, você vê. Você não andava. aguentava. Não, o meu desgaste no quadril, né? Olha, você vê. Hoje eu tô bem, graças a Deus. Olha, que bênção. Melhorou até nisso. Coisa boa. A gente vai lembrando de mais coisas, né, Chica? Já tem muita coisa, isso tem. Ai, é muito bom. Fico feliz, Chica. Bom demais. Então, Chica, eu posso mostrar seu depoimento para outras pessoas ver que é realmente verdade que o silosimol e o mais faz? Vai, pode. Então tá, então eu vou mostrar para outras pessoas, Foi né? depois que eu comecei a tomar água que eu dei essas melhoras, né? Foi, beleza. Muito bonito, né, gente? Imagina a emoção da gente ver, né, um interagente seu tendo essas melhoras.
Mas agora para frente, a gente vai entender o porquê que usando a água ela já tomava, por que então ela melhorou a estrutura da água e teve tantas melhoras? Primeiro a gente precisa entender ali, ó, as raízes, as três causas básicas do adoecimento. Então, a gente vai entender, né, o que estava acontecendo ali com a Chica e o que acontece com cada um de nós, gente. Todos nós, né, passamos ali pela mesma questão. Não sei para vocês aí, mas para mim aqui o slide está até cortando, mas bora lá. Então, o primeiro ponto ali, ó, o estresse oxidativo. Então, os radicais livres, gente, é o primeiro ponto. Se a gente neutraliza o excesso de radicais livres, a gente tem aí uma melhora significativa na saúde. Outra questão básica, o aumento da acidose, da acidez do organismo, tá? Então, a gente vai conversar um pouco mais sobre isso e a baixa oxigenação. Então, um vai agravando o outro problema. Olha, por exemplo, é uma descoberta de 1931. Dr. Otto Warburg, ele foi um médico que ganhou o prêmio Nobel. E ele provou ali, ó, que todas as doenças têm essa causa raiz aí, ó, a acidose. As doenças são ácidas e onde há ó, oxigênio e alcalinidade não existem doenças. Então, aí mostrando a causa básica, tá? Então, o que que acontece? Se ali, ó, o nosso organismo, gente, a vida moderna, ela faz com que a gente vai se, assim, meio que acumulando toxinas, tá? Hoje, a gente tem contato com muito mais toxinas do que o nosso corpo é preparado para colocar para fora. E aí, o que acontece? Aí leva a baixa oxigenação do nosso organismo, que leva à inflamação crônica de baixo grau. Essa inflamação crônica, gente, não é inflamação que quando você adoece, por exemplo, né, ali subitamente, agudo, e aí causa aquela febre, né, aquela vermelhidão. Não, não é essa. Isso aqui a gente está falando a nível celular, né? E aí, ó, se tem inflamação, pensa uma inflamação aí aguda que você conhece. Ela gera ali resíduos, não é verdade? Igual, por exemplo, ó, inflamei a garganta, ali gera um pus. Não é algo assim que você observa, gera resíduo. Então, esses resíduos, gente, a nível celular, lá dentro, o que que ele vai gerar? Mais acidez no organismo. Então, você vai imaginar aí ó, que o ambiente do seu corpo tá como? Né? Então, ele vai ficar ácido e com baixa oxigenação. A gente vê aí, ó, que a vida moderna hoje, com tudo, o excesso de radicais livres está aumentando cada vez mais. É interessante aqui, ó, as pesquisas sobre radicais livres, eles iniciou em 1954. Tá? De certa forma está recente, mas cada vez tem provado que essa aqui é a causa. Gente, ó, se a gente consegue trabalhar isso daqui, a gente consegue melhorar muita coisa, tá? Então, ali no caso da xícara, ela mudou a água e aí teve melhora. Por quê? Porque aí começou a tratar a raiz, certo? Então, aqui está até demonstrando, ó, o radical livre, quando o oxigênio livre está em excesso, ele se torna um radical livre e aí ele vai oxidando as células. Ele se junta à membrana celular, né? E ele ali se une e vai como que comendo, tá? Aqui mostra, né, pra gente, né, o que na realidade vai acontecendo. Ó. Então, é um ciclo que acontece, gente. É um ciclo, tá? Deus fez tudo muito perfeito, a membrana celular, ela é saudável, mas assim, a vida hoje, do jeito que a gente está vivendo, ela ali, ó, ela meio que tira a estabilidade da membrana, tá? E aí esse radical livre, ele vai ali corroendo tudo. Então, um ponto principal aqui que a gente precisa dar atenção, que isso tudo é corroborado,
também pela água quando a água ela não tem vitalidade, tá certo? Isso é muito importante. Então, quando a água, eu até usei um termo aqui, né? Ela tá mortinha. E vocês vão entender que a água que nós tomamos, na realidade, é uma água morta. A água, né, a Francisca e todos nós normalmente tomamos uma água que está morta. Essa água morta, né, ela parada ali, a gente vai ver aqui os elementos essenciais da água, ela é uma água sem energia, sem elétrons. E aí começa esse processo. Então, assim, ó, é uma coisa levando a outra, tá? E aí, por que olhar realmente para a água, gente? É uma coisa tão simples, né? Mas ao mesmo tempo é algo tão profundo. Por quê? Porque a gente é feito a maior parte de quê, gente? É de hidrogênio e oxigênio. Esses dois elementos, somente esses dois elementos, quando eles estão juntos, eles aí, ó, 70% do nosso corpo é formado desses dois elementos, é formado de água. Então é por isso que a gente precisa olhar para isso. E a água tem um papel muito importante no nosso organismo. Ela, por muito tempo, pensava que ela era um solvente, e aí chamava ela de solvente universal. Mas hoje já mostrou que ela não é um solvente, ela é um nutriente. Isso, gente, a água nutre. E ela é o principal componente aí, ó, de todas as células. Todas as células, né? O sangue, os fluidos do corpo, o sistema linfático da gente, é a água. E ela tem muitos papéis importantes. Então, ela vai levar para dentro da célula os nutrientes, os minerais, né? O oxigênio, porque lembra, né? Um fator importante aí também, ó, a célula precisa receber oxigênio. Daí, então, e também, ó, limpar. A água precisa entrar lá para limpar, né? Então, ela tem tudo isso. Todo o nosso corpo aí, ó, ele é composto de água, né? E aqui tá os elementos básicos que a água precisa ter. Então, a água na natureza, olha aí, gente. Imagina aí, ó, pegar um copo d'água aí, ó, ou encher minha garrafinha aí, ó, dessa água. Ai, que delícia, não é? Uma água assim, ó, gostosa. Olha, uma água da fonte, olha para você ver. E o que que essa água tem? Que não é a água que hoje nós bebemos, né, normalmente. Essa água tem oxigênio em abundância. Essa água ela pega ali os raios solares, ela passa pelas pedras, pelos minerais, onde é acrescentado ali, ó, todos os minerais, né? Então é muito importante os minerais na água. E também, olha, a terra, gente, tem uma energia, a energia telúrica da terra. Então tudo isso junto faz com que a água ela seja a água ideal para a gente tomar. Só que a água hoje, muitas das vezes, você até se preocupa e, não, eu compro água mineral, Fernanda. Mas é importante a gente está trazendo a consciência de vocês aqui, né, que a água, ela é mineral lá na fonte. Depois que ela sai da fonte, gente, que garante que essa água realmente ela tem as propriedades? Na verdade, não tem, tá? Além que é colocado ali, ó, num garrafão plástico. Esse garrafão, gente, em contato com o sol, ele vai liberar na água algumas substâncias que elas são tóxicas e cancerígenas. E também ela muda ali a estrutura hormonal da gente. Tem a questão ambiental, né? E, né, não vai trazer ali os benefícios que é. Então é importante que a gente tenha essa consciência também, né? Que às vezes a gente está assim, ó, não, certeza que eu tenho a melhor água, mas às vezes o garrafão que está aí na sua casa hoje, ontem ele podia estar lá no cemitério, não é verdade? Né? Semana passada ele podia estar jogado lá, ó, num quintal, em qualquer lugar lá, passa ali, né? Tudo que é bicho dentro, será que ele é higienizado? Então é importante a gente ter isso. Não, Fernanda, mas aqui em casa, né, eu tenho poço artesiano. Não, Fernanda, aqui em casa, aqui, ó,
a estação de tratamento é maravilhosa. Então, gente, mesmo nessas situações, a gente é importante lembrar, ainda bem que a gente tem uma água potável, os lugares aí que tem tratamento, mas é adicionado mais de 20 produtos para que essa água ela seja potável. Além disso, é uma água de saneamento básico, né? Eles tratam a água ali, ó, para a gente utilizar, lavar roupa, né? Tomar banho, fazer tudo isso. Para a gente tomar, precisa ter uma purificação mais fina. É muito importante, tá? E, né, no caso, aqueles que têm ali um poço artesiano, né, pega a água ali da cisterna, é importante checar essa água. Antigamente isso não era tão, né, a gente não preocupava, as águas elas estavam bem mais puras porque não era jogado tanto agrotóxicos, tantos pesticidas, inseticidas nas plantações, lembrando que isso tudo vai para onde, gente? Né? Além disso, tem muitas outras questões aí, ó, que a gente suja e vai tudo pro lençol freático. Então é importante vocês terem essa consciência, tá? Outro aspecto importante é que a água, né, o nosso corpo, ele é para trabalhar um pouquinho, tá? Eletricamente negativo. A nossa célula, ela trabalha com saúde eletricamente negativa. Só que a água, né, nessas condições que a gente mostrou aqui, uma água parada, sem vida, né, às vezes nem é uma água pura, essa água ela não está contribuindo para que a nossa célula ela trabalhe dessa forma. Isso chama ORP da água, tá? Então, a nossa água que normalmente a gente ingere, ela está nos adoecendo e não nos causando saúde. Mas como resolver tudo isso? Então, a gente trouxe aqui a consciência até então de vocês, né, das dificuldades que nós temos. É por isso que a humanidade, em geral, ela está doente, mas agora a solução, né? Então, quem estava aqui desde o início viu, né, um pedaço de uma aula do Dr. Lai Ribeiro, esse médico aí, do lado dele está o Dr. Kleuber, né? Então, juntos aí, né, tem mostrado o poder da água magnetizada. E o Dr. Lai Ribeiro ele tem a seguinte frase, né, que ele ensina: água determina doença. Presta atenção nisso. Água determina doença. Às vezes, o que está te adoecendo aí, ó, você está em tudo que é tratamento, pode ser a água. Às vezes, o seu interagente, seu paciente aí não melhora, porque às vezes é a água que ele está tomando que está adoecendo ele. Mesmo você não fazendo aí, ó, tudo que é procedimento, tudo que é processo, para trazer ele à saúde. E isso causa, né, uma frustração, porque você faz o seu melhor, né? Você que é terapeuta, e às vezes não tem aí o que você deseja com seu paciente. E ele também fala, ó, água determina saúde. Uma água apropriada, adequada, restabelece a saúde. Mas aí você vai conseguir com qual tipo de água? Ele explica, a água ionizada. O que que ela vai conseguir fazer? Hidratar, alcalinizar. Lembra que um problema básico, né, que leva às doenças é a acidificação do corpo? Então, a água ideal, ela tem o poder alcalinizante do corpo. Ela vai antioxidar. Isso mesmo, que é um outro problema, né? O excesso de radicais livres. Então, aqui o Dr. Laí Ribeiro explicando, né? A água ideal, ela é um agente antioxidante e ela também vai desintoxicar. Ela consegue entrar ali e tirar as toxinas. Então, lembra, né, que a gente viu lá atrás, que é um processo assim, ó, que uma coisa leva a outra e aí vira um círculo né, vicioso, não é virtuoso, não? Né, que vai cada vez mais adoecendo. E aí ele, ó, fala, a água pode ser usada como remédio. E aí, você usa essa água? Como está a sua saúde? Outra pergunta, né? Você indica essa água para os seus pacientes?
Imagina seus pacientes usando esse projeto e tendo resultados aí semelhantes ao que eu mostrei lá no início com a Chica. Imagina a felicidade, a gratidão. O que que vocês acham? Uma pessoa que tem aqueles resultados, ela vai ficar calada? Ela vai te indicar para outras pessoas, para você cuidar delas também? Imagina isso. Então aqui, ó, visto que a gente não consegue pegar água lá, né, da fonte, aquela água gostosa, né? Então, o que que foi criado? Ó, gente, a Simone tá aqui com a gente. Simone, seja muito bem-vinda, né? Acho que você está me Simone, ouvindo, está conseguindo me ouvir? muito bem, Simone, Tá? isso aí, Nós estamos né? aqui e eu estou com mais umas 15 pessoas aqui na sala. Tá Olá, todo mundo aqui te ouvindo gente! e assistindo aqui atrás, que está aqui, ó. Ai, que Olha aqui, eu vou legal! virar aqui para você ver. Ó. Todo mundo tá aqui. Uhul, que tanto de gente! Gente, eu tô internacional hoje, eu tô muito Aí tá poderosa. todo mundo aqui com você aqui agora, tá? Ai, tô me achando, Tá né? conseguindo me Sejam, ouvir? eu Aí tô, eu e tô vocês aqui. também estão ouvindo bem, né, gente? Então, Todo mundo ouvindo bem, né? Então tá certo. Então, como que a gente pode melhorar a água, né, visto que a gente não consegue pegar ela lá da fonte? Então, a gente vai trazer aqui a tecnologia que a Francisca, né, ela tem usado, e a gente vai entender por que que essa tecnologia ela é tão eficiente, tão eficaz e é tão simples, na verdade. Então, aqui, ó, o que que acontece? A gente vê aqui que toda célula ela tem uma boquinha, né? A aquaporina tem uma boquinha ali para entrar todos os nutrientes, o hidrogênio, o oxigênio, né? Mas só que a água parada, sem movimento, o que que acontece? Os clusters, junta cluster, cachos, né? E aí essa água vai tentar entrar dentro da célula. O que acontece? Há uma hidratação eficiente? Não há uma hidratação plena. Diferentemente, né, quando essa água ela é submetida a esses aparelhos aqui, ó, o silocimol e o top H+, tá? Que é o que está aqui também na minha garrafinha. Então, quando a gente submete a água, né, a esses dispositivos, esses cachos são quebrados e aí sim há uma hidratação plena. A água realmente consegue entrar dentro da célula e até mesmo nos microcapilares. Isso é importantíssimo, importantíssimo. Então, assim, nós conseguimos, com algo simples que não muda a rotina, todo mundo tem que beber água, não tem? Então, aí nós conseguimos alterar aí, né, a saúde dessas pessoas. Olha aqui, aqui tem até, ó. Então, é assim, gente, ó, na natureza, essa aqui é a água ideal, certo? Né? Mas nós não conseguimos, né? Canalizar diretamente essa água e ela ficar corrente o tempo inteiro lá no meu cano aqui em casa. Pensa que delícia que seria se nós conseguíssemos. Mas eu pegando na minha água e colocando os aparelhos, olha o resultado, né? Olha aí, algo tão simples, né? Aí pode ser usado numa jarra, no filtro, na caixa d'água. Então, aí eu consigo ter aqui comigo, né? E por onde eu for, né? Porque onde eu vou, eu levo aqui a minha garrafinha, eu consigo transformar aquela água parada mortinha numa água viva biologicamente, que consegue realmente me hidratar e recuperar a minha saúde. Chique, não é, gente? Simone, eu vou pedir sua ajuda. Será que você consegue explicar essa reação aqui que acontece na água? Essa reação maravilhosa, e vocês vão entender agora, né, a base científica do que acontece. vamos ver se vai ser. Ah, tá Vou dando eco. desligar aqui atrás, porque tá dando eco, mas você tá me ouvindo, né? Eu tô ouvindo perfeito. Tá me ouvindo, Fê? Eu tô ouvindo perfeito. Aqui eu não estou conseguindo te ouvir porque eu tive que desligar, porque senão dava eco, tá? Vamos ver se vai dar certo, tá? Então, perfeito. Então, gente, é aqui, eu tô com o pessoal aqui na minha frente também, então a gente está passando pelo telão, então às vezes dá eco. O que que acontece com a água? Né? Nós precisamos fazer o quê? A hidrólise da água. O água é o H2O.
Aí o que que acontece? Nós temos o silocimol, é esse aparelho aqui, que vocês vão colocar em contato com a água. Assim que ele entra em contato com a água, o que que ele vai fazer? Ele vai fazer a dissociação do H2O. Então ele começa a separar, quebrar as moléculas, separando. Quando ele separa, o poder dele é tão grande, por quê? Porque dentro é ímãs orientado e por fora é infravermelho longo. Ele vai fazer essa dissociação. Ele vai formar OH negativo mais H positivo, que é íons de hidroxila e íons de hidrogênio. Separou, dissociou. O que, que vai acontecer? Ele vai reagir com os minerais que estão na água. Quando ele reage com esses minerais, porque os minerais são positivos e o OH é negativo, ele puxa para ele. Ai, Simone, mas a minha água é tão pobre em minerais, não tem minerais. Aí nós temos o top H+. O que que é o top H+? Aqui dentro são pedras naturais de dolomitas. Essas pedras ela vai liberar cálcio e magnésio na água. Então, assim que ela liberar esse cálcio e magnésio, ela vai começar a fazer a conexão e aí vai formar hidróliso alcalino. Isso significa o quê? Vai deixar o seu corpo alcalino. Agora, vocês perceberam que ficou o H positivo. Esse H positivo, que é o íon de hidrogênio, sobrou. O que, que acontece com ele? Lembra que a Fernanda falou do excesso de radicais livres no nosso corpo? É isso que ele vai fazer. Ele vai reagir com o excesso de radicais livres do nosso corpo e formar mais água. Porque H positivo, O menos menos. Aí ele reagiu, conectou e formou mais água. Aí as pessoas falam para mim, Simone, depois que eu comecei a beber essa água, eu vou muito no banheiro. Eu toda hora estou indo no banheiro. Por quê? Porque você está começando a eliminar aquele excesso de radicais livres do seu corpo, porque ele formou água dentro de você. Então, é esse aqui que é o projeto que nós trabalhamos, né, Fê? Que é o silocimol, que quebra essas moléculas, dissocia o H2O, e esse aqui que libera cálcio e magnésio, porque nós precisamos desses minerais. Então, esse aqui é o par perfeito. E eu tô até com esse pequenininho que a gente coloca na nossa garrafinha, né? Onde a gente vai estar com ele dentro da nossa garrafinha, né, Fê? Perfeito, Simone, perfeito. Obrigada aí, viu? Muito obrigada pela sua Olha, eu não tô explicação. conseguindo te ouvir, aí agora é com você, Pode fechar. tá? Pode fechar, então, para você ouvir eu. Ai, ai, então bora lá, gente. Então, a Simone explicou aí a reação química que esses aparelhos ele faz na água. Então, ó, a gente, para que a nossa água ela seja um recurso terapêutico, ela precisa ter essas características. Sem essas características, ela não será um recurso terapêutico. Ela vai ser uma água que a gente pensa assim, ai, tô com sede, deixa eu beber água, entendeu? E às vezes essa água, mesmo a gente estando com sede, às vezes nem a sede ela mata, né? Quem normalmente começa, eu tive cliente que não conseguia beber água, mesmo sabendo da importância. Por quê? Porque a água, normalmente, quando ela está parada, quando ela está morta, ela, ela fica uma água que, às vezes, dependendo, até estufa o estômago. Tem gente que fala desse jeito. A água, eu tomo, ela parece que me faz mal, né? E aí eu já consegui ajudar pessoas que aí hoje tomam aí 3 litros d'água e acham a água saborosa, porque a água fica realmente leve, né? Então a gente precisa de todos esses elementos aqui, ó, para que essa água ela possa trazer, né, benefícios terapêuticos. Como a gente viu, né, com esses aparelhos consegue-se tudo isso. Quando nasceu, né, essa ideia? Então, importante a gente ressaltar que essa ideia, ela nasceu de uma necessidade básica que nós temos. Todo ser precisa de uma água estruturada. Todo mundo. Então, é algo que todo mundo tem necessidade. Então, a mente brilhante do seu Carlos Henrique Pereira da Silva criou esse aparelho, o Silocimol. O primeiro aparelho criado foi esse, tá? Que ele ali, ó, gera um fluxo monopolar constante, que ele agita ali e realinha as moléculas da água, quebrando aqueles cachos de água, dissociando a água, tá? Então foi uma ideia assim brilhante e tem feito assim diferença para toda a humanidade. Aqui, ó, lembra da gente viu a raiz das doenças?
a causa básica. Por que que só melhorando a água eu melhorei tantas questões, né, de um interagente? Por quê? Porque quando a água é magnetizada, e agora um detalhe, gente, é magnetizada pelo silocimol e o top H+. Porque esse projeto é um projeto pioneiro, é muito importante destacar isso. Ele é um projeto pioneiro, é o primeiro. E como a gente vai ver, é o único que tem comprovações científicas, tá? Mas depois dele vieram muitos aí tentando copiar, mas só que essa tecnologia é única, tá? Não, ninguém tem essa tecnologia que consegue realmente estruturar a água e deixar ela ali, ó, trabalhando por fluxo. Então o aparelho não para de funcionar. Então ele quebra e continua quebrando, não deixando que ali, ó, se junte os clusters novamente e formando, né, os hidróxidos alcalinos, que vai tirar a acidez, aumentando a oxigenação sanguínea, e aí ó, os radicais livres em excesso vão ser estabilizados. É por isso que há tanta melhora, certo? Então, ó, aí com isso, melhora a viscosidade, os estudos científicos mostram, né, que aumenta ali a melhora, né? Então, tanto, vamos falar assim, meu sangue é muito ralo ou meu sangue é muito grosso. O projeto, ele vai trabalhar sempre para equilibrar. Então, eu já tive aí, ó, famílias, na mesma família. Um tinha, às vezes, problema, né, na coluna, muitas dores ali, né? Tinha falta de cálcio nos ossos, um exemplo. E a esposa tinha pedras ali nos rins. Tá vendo? Um tinha pouco cálcio, o outro tinha cálcio demais. Mas é tão interessante que o projeto ele trabalha ali e dentro do Top H+, que é o mineralizador, ali tem cálcio e magnésio na proporção correta de fontes naturais, tá? Certificadas. Então, o magnésio, ele mostra ali, ó, onde tem excesso e onde tem falta. Então, por isso, nunca é excesso. Aí, vamos falar assim, ó, o marido que tinha problema na coluna melhorou as dores, né? E aí, os estudos até mostram que aumenta a densidade mineral óssea, tá? Isso é comprovado. E a esposa lá, ó, expeliu as pedras, entendeu? E não deixa formar mais pedra lá nos rins. Olha pra você ver, gente, trabalhar com um trem desse, né? Ou seja, das pessoas com um negócio desse, gente, é fantástico. Isso aqui é de Deus. Isso aqui é maravilhoso. Né? Então, ali a gente precisa de nutrientes, mas só que às vezes a água não consegue entrar dentro da célula, não consegue carrear esses nutrientes. Então, com a água magnetizada, há melhor absorção desses nutrientes, que às vezes você já tem uma alimentação balanceada, ou recomenda para os seus pacientes uma alimentação, né, uma suplementação muito boa aí, ele já suplementa e às vezes você fica assim, gente, mas né? Será que fulano não está tomando direito os suplementos que eu passo para ele porque não melhora? Mas às vezes é o carreador que não está legal. Melhorando aí a água, vai melhorar. Então, o metabolismo do corpo, ele há uma melhora, então aí tanto você vai dormir melhor também, e com isso vai ter energia para aí, ó, desempenhar suas atividades. Precisa de água estruturada para a produção de ATP, então aí, ó, melhora aí a deficiência mitocondrial, a fadiga, tá certo? Então, é assim algo maravilhoso. E lembrando, né, que a água ela pode ser doadora de elétrons, que nós, para trabalharmos bem, a gente precisa ter ali um redox negativo. A gente tem que ó, ser negativamente, né, eletricamente negativos. E essa água, ela é doadora de elétrons, então isso ajuda. Tá vendo que ela trabalha ali todos os aspectos que nos adoecem? Imagina, gente, você usar isso. Eu passei a usar e tive ali resultados maravilhosos. É por isso que eu comecei a levar para outros. Quando eu levei para a Francisca, aquela que eu mostrei no início, eu ainda não era terapeuta de biorressonância.
mas eu já levei ali para ela devido assim aos meus resultados e resultados de familiares. E olha para você ver, ela só agradece e me indica outros pacientes para me atender. Olha para você ver que bênção. Olha, é um produto, gente, são aparelhos com alta durabilidade, né? Não é um negócio que você todo mês tem que comprar. Olha aí, pensa num negócio desse. Então é maravilhoso. Então, em todos esses, na Unesp, né, que é a Universidade de São Paulo, ali foram feitos muitos estudos científicos e você pode até ver ali os resultados entrando no Google Acadêmico, não é no Google normal, Google Acadêmico, tá bom? Você vai ver ali mais de 40 estudos científicos mostrando ali os resultados em plantas, né, animais, inclusive que não sofrem efeito placebo. Isso é muito importante a gente falar aqui, né? Tem estudos ali na APTA, né? Foram feitos testes no Instituto Falcão, temos liberação do Ministério da Saúde e algo aqui, ó, quem é terapeuta, quem trabalha na área da saúde quer trabalhar com algo assim, ó, que não vai dar dor de cabeça. Eu mesmo, eu sou assim, eu não quero trem para me dar problema, não. E você? Então a gente tem o termo, nós somos a única empresa que temos termos, o termo de idoneidade do Congresso Nacional do Brasil. Hã? Por quê? Porque ali as comprovações científicas mostraram que realmente tem um resultado benéfico, é para o bem da humanidade. A gente até condecoração da ONU, viu? A gente tem aqui, ó, a cópia, né, de partes do estudo que foi colocado nesse livro, tá, que foi publicado nos Estados Unidos, e ali mostra que a água realmente ela pode ser um coadjuvante ali para prevenção até mesmo da osteoporose. Com 45 dias já se vê diferença no osso. Pensa isso, gente. Pensa isso, né? Então, tá aí a Simone linda, maravilhosa, com a sua garrafa. Uhul! Né? Então, vocês veem que é muito prático. Além disso, ó, se você tá aqui no Brasil, acho que em Londres, né, aí não chegou ainda o filtro, mas nós também aqui no Brasil temos o Hyperminer, né, que ele garante aí uma pureza com excelência da água, onde ele vai ali, ó, tirar, reduzir o flúor, o cloro da água, os medicamentos, vai diminuir também metais pesados, os agrotóxicos, reduzir ali as bactérias. Então, assim, ó, e é o único, 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 presta atenção, o único que tem hidrogênio molecular, tá? Que já vai aumentar o ORP, já vai deixar a água ali com poder antioxidante, tá certo? Aqui tá a comprovação, né? Pegou uma água ali, e aí, ó, em pouco tempo, em alguns minutos ali, já deixa essa água aí, ó, antioxidante. Isso o filtro faz. Aqui até um exemplo, gente, de coisas, né? De alimentos, substâncias aí, ó, que são substâncias que nos adoecem e substâncias que nos causam saúde. Então, quando o ORP é negativo, isso vai nos trazer saúde, né? Esse filtro aí foi realmente um marco no Etimol, né? Então, ele tem ajudado muitas pessoas aí. Aqui, resultados. Quando, Simone, você quiser falar, você fala assim, Fernanda, eu quero falar, tá? Você abre aí, que eu vou falando aqui. Então, aqui, olha para você ver, gente. Então, às vezes você, né, você que é terapeuta aí, tem pacientes e ele vem às vezes a você com úlcera varicosa, ou machucados, feridas, psoríase, problemas de pele, às vezes graves. É um projeto que é para todas as áreas terapêuticas, tá? Que você vai agregar aí a seus clientes, a seus pacientes, a seus interagentes. Olha aí, 8 anos a pessoa cuidando da forma tradicional, aí indo num
especialista, indo tentando com úlcera varicosa. Quanto tempo aí ela usando a água e aí a ferida já tá fechando, gente? 25 dias. Pensa isso. 25 dias. Tomando e bebendo água. Passando, né? Tomando e bebendo é a mesma coisa. E passando a água aí. Psoríase. Ó, esse resultado aqui, ó, é aí de pertinho de vocês, viu? Aí de Portugal. Então, olha aqui. Psoríase, detalhe. Filho desse senhor, dessa perna aqui, médico, tá bom? Isso aqui é um resultado de 2014. Isso mostra que o silocimol já traz resultado há muito tempo. 2014 já dá mais de 11 anos. E aqui, olha o resultado com 45 dias. Pensa, gente, você levar isso, seus interagentes, aqui resultado com câncer, tá? E aqui, ó, glaucoma em animais. E nós temos muitos estudos aí, eu gosto de destacar esse aqui, ó, do café, que foi até registrado aí, ó, nos manuais, né, como algo que realmente alavanca aí o agronegócio, tá? Porque foi feito assim, ó, gente, 6 safras no café, e aí observou que há aumento, sabe qual aumento da produtividade do café? 40% na produtividade do café. Detalhe, o fruto ficou melhor, menos praga, mas agora pasme, usando 50% só da água que se usava na irrigação. Eu até arrepio. É isso aí. Então, gente, se tem o resultado nas plantas, nos animais, por que que não vai ter esse resultado no ser humano? É tudo ser vivo. Pensem nisso. Tá? Então, é algo aí, ó, que é assim, você toma a água, então só muda aí a estrutura da água com esses aparelhos que é muito prático, você pode colocar aí no seu filtro, né, que você tem, né, a gente, aqui no Brasil a gente tem filtros também, e a gente atende todas as pessoas. Importante a gente salientar que o silocimol, ele vai estruturar a água. É a água que vai trazer os benefícios. Por isso, é um produto que é isento do registro da Anvisa, porque não é medicamento. Ele estrutura a água que você tem aí, e essa água que você toma, ela vai reduzir a acidez dos radicais livres e aumentar a oxigenação sanguínea. Aqui, ó, Bate Merlin, ele diz assim, ó, é a Simone que tem que ler para mim, né? Porque eu não sei falar. Mas bora lá, gente. Ele mostrou que, ó, a desidratação já matou milhões de pessoas pela ignorância. Porque às vezes pensa que água é tudo igual. E água não é tudo igual. Eu vou falar aqui rapidinho do meu, como que eu vim parar aqui. Eu estava hospitalizada. Eu tive problema no finalzinho da gestação, eu tive pré-eclâmpsia, meu quadro agravou muito. Fiquei muitos dias internada. E por último, dei um problema que chama oligodrâmio. Quem já ouviu falar disso aí? Oligodrâmio. Oligodrâmio é quando o líquido da placenta diminui, e o meu diminuiu de forma drástica. Aí o que que o médico, né, veio me receitar? Eu lá no hospital internada, água. Aumenta a ingestão de água. Mas ele me deu um tildes na cabeça porque eu tomava no mínimo 3 litros d'água. Então eu tomava água. Por que que eu, mesmo tomando essa quantidade de água, não estava tendo água suficiente para minha filha, né, no meu útero? E aí prova que meu corpo não estava absorvendo, era uma água mortinha, mortinha mesmo, bem morta, né? Daí tá, em um curso que eu tinha feito de homeopatia, uma colega me falou que estava tendo resultados maravilhosos com esse projeto. Eu achei isso interessante, mas acabei largando de lado. E aí,
naquele momento que o médico me falou, eu estava em repouso absoluto, eu deitei a cabeça lá, né? E fiquei pensando, gente, mas eu tomo tanta água. Mas aí eu aumentei, viu, gente? Eu passei a tomar 5 a 6 litros de água, que foi o meu problema, não é água. Mas aí eu lembrei e aí adquiri esses aparelhos. Eu comecei com 6 dias, o médico viu a diferença nos meus exames. Eu pude ir para casa. Foi a primeira vez que ele sorriu para mim e falou que achava que eu tinha estabilizado e que meu quadro, né, agora minha filha ia crescer na minha barriga. Então, como não ser grata por um projeto que assim teve tanto impacto positivo na minha vida? Eu já tomava água, eu era de água, sempre fui. Quem me conhece sabe, tá? E mesmo antes de eu conhecer esse projeto, quem andava comigo falava assim: Nossa, andar com a Fernanda é aprender a tomar água, entendeu? Porque eu bebi água em todo lugar. Então, gente, é assim, é uma mudança simples, mas é algo que pode fazer diferença, muita diferença. Então, além de tratar, às vezes, questões aí, ó, porque aí depois minha filha nasceu muito bem, graças a Deus, né? Eu tive benefício também com equilíbrio aqui, ó, da tireoide, tá? Eu tive resultado também, eu tinha muitas crises de labirintite, não tenho mais, graças a Deus. Eu também tinha muito refluxo, muito problema gástrico, tá? Graças a Deus hoje é controlado. Então, tudo isso com água de qualidade. Além, gente, pensa uma coisa. Quantas pessoas hoje, aí assim, não é de uma hora para outra, e quem é terapeuta sabe, que lá dentro está tendo um processo que está sendo ativado de doença, né? Mas aí aparece assim, ó, tô com uma doença degenerativa, eu tô com câncer, mas aquilo ali foi se desenvolvendo. Então, usando a água, mesmo você, se não, eu estou saudável, então vamos manter saudável, vamos prevenir também de patologias, tá? E uma coisa que eu gostaria de destacar, que, né, nós aqui da Timol, a Timol, ela foi desenvolvendo ali produtos que para a linha, para quem é terapeuta, né, quem trabalha com pessoas, com bem-estar, a Timol oferece ali uma linha de produtos que visa o benefício e todas assim com um foco do natural, tá? Então, linha de chás, né, pulseira, com vermelho, a Timol, ela oferece ali, ó, economizador de combustível, até isso, para emitir aí, né, menos gases, né? Então a Timor ela tem todo um diferencial aí para o bem da humanidade mesmo. Além de aumentar aí a potência do carro aí, não sei se aí, né, aí na Europa a necessidade disso, mas aqui no Brasil, né, os carros às vezes não são potentes e gastam muito, né? Então a gente tem esse diferencial, além aí, ó, de perfumes, tá? A gente trabalha com a linha de florais também. Então, na Timol, a gente falou aí do carro-chefe, né? Que é o Silocimol e o Top H+, que realmente muda a vida das pessoas porque trabalha aí, ó, no principal, né? O que ativa aí as doenças. Mas ela entrega-se muitos outros produtos. E aqui tá, né? Você pode ser apenas um cliente, apenas não, né? Um cliente especial, com certeza, vai virar nosso amigo, mas também você pode ser um representante, assim como eu me tornei. A Simone se tornou, né? E às vezes outras pessoas que estão aqui com a gente se tornaram um representante da Timor. Então a gente tem, né, esses dois vamos falar assim, benefícios que você pode ter de cuidar de você ou de cuidar de você, da sua família e também dos seus pacientes. Então, é uma oportunidade única, não é, Simone? O que que você acha de ser uma representante da Timol? Você aí que está na Europa, vai para você ver que a Timol aí, ó, tá além das fronteiras, hein, gente? Consegue, tá conseguindo me ouvir? Tá? Tô, Então, tô, tá. ótimo. É que a gente tem que ligar aqui para conectar,
porque eu tô aqui, ó. Tô aqui com o telefone pegando todo mundo que tá aqui. Eu comecei também há 3 anos atrás. E pelo fato de ter melhorado também a saúde da minha filha, né? E aí foi onde eu acabei me encantando com o projeto. Aí eu falei, não tem como ficar parada, né? Não tem como você guardar isso para você. Ainda mais que o problema que a minha filha tem é cólica menstrual, que a maioria das meninas tem também. E eu falei, gente, eu conheço minhas amigas, todas as filhas sofrem com isso. E eu foi onde eu me conectei com esse projeto, me apaixonei por ele e falei, eu vou ter que levar isso para todo mundo. Só que eu não tinha ideia, Fernanda, que ele era tão grandioso. Eu não sabia que eu ia ajudar tanta gente em outros países e pessoas que eu nem conheço. Eu pensei que ia ajudar algumas amigas minhas por perto, que também têm as filhas com cólica. Meu foco era cólica, meu foco era aquele. Era meninas com cólica. E no fim, hoje eu ajudo pessoas com câncer, com asma, Olha, diabetes, é tanta coisa que psoríase. Eu recebi uma mensagem de uma amiga minha ontem, que ela começou faz um mês com a água para a filha dela. E a filha dela mostrou a foto, os bracinhos dela todo de psoríase. Bem, mas muito feio. E agora já mostrando que só tem umas marquinhas em um mês. Gente, é muita benção, né? um Você saber mês. que ajudou uma criança também que não sabia nem se defender, que ela era pequenininha, e ela se coçava muito. E a mãe dela tinha que segurar ela o tempo todo para não se prejudicar mais, né? Se arranhar mais. E hoje o corpinho dela tá a coisinha mais linda. E ela mandou a foto para mim, assim, encantada. Ela falou assim: eu já estou contando para todo mundo que não tem mesmo para ficar quieta. Agora eu consigo te entender, porque eu falo tanto da água que às vezes as pessoas não sabem por que, que a gente é apaixonada. Por que, que a gente fala da água o dia inteiro, fica até 1, 2 da manhã falando de água? É porque realmente faz a diferença na vida das pessoas. Então, quando você vê resultados como eu tive de pessoas com câncer, imagina, uma pessoa que nem me conhece, um amigo, né, dela viu eu com a água, pediu, levou para ela na Arábia Saudita e depois de 4 meses os médicos perguntando o que ela estava fazendo de diferente e ela falava não, não falava nada. Ela falava não estou fazendo nada, porque ela queria ver os resultados. Ela não queria falar para ele o que ela estava fazendo. E aí ele cancelou a quimioterapia, continuou cuidando dela, olhando, observando, mas pararam com a quimio porque não precisou mais. Então, eu tive o exemplo também com a minha própria irmã, que ela descobriu um câncer no ano passado de mama, e foi um desespero nosso, né? Porque a gente parece que o câncer, a gente já toma um susto, já acha que é o final da vida, né? E não é mais assim. A gente sabe que hoje a tecnologia está muito avançada. E o que, que você precisa fazer? É só ter conhecimento, ir atrás dessas informações e procurar melhorar todos os dias. E foi isso que minha irmã fez. Ela passou por toda a quimioterapia rádio, mas tomando 4, 5, 6 litros de água por dia. E ela não tomava esse tanto de água. Só que Uhum. ela saía da quimioterapia, ela ia para churrasco, para festa, coisas assim que até me chocava. Como é que uma pessoa sai de uma quimioterapia e vai para uma festa? E um dia eu liguei para ela e falei assim: onde é que você tá? Porque eu tinha acabado de falar com ela, ela estava lá na quimio, depois de 10 minutos eu liguei, ela estava na estrada. Aí eu falei: quando foi 1 hora depois, eu falei: já está em casa. Ela estava no churrasco da igreja, na festa da igreja. Eu não sabia se eu dava risada da situação, se eu chorava de emoção. Foi uma É porque não é sensação, comum, né? porque imagina, a pessoa sai de uma quimioterapia, ela fica uns 10 dias, por isso que é de 2 em 2 semanas para ela poder se recuperar. E isso foi com a minha própria irmã. Então, saber que eu entrei num projeto há 3 anos atrás e que esse projeto ajudou a minha irmã depois de 3 anos, 2 anos praticamente, depois, e está ajudando ela ainda, é benção. Minha filha não tem cólica mais. Eu tinha alergia, que aqui na Inglaterra tem um pólen das árvores que acaba com a gente. Quem tem rei viva aqui sabe, né? Que acaba com a gente, rei viva, né? Coça demais e acabou, não tenho mais. E foi durante que 21 anos eu com esse problema seríssimo, todo dia tinha que tomar remédio. Então é tantos benefícios que não tem como você ficar quieto, porque você vê os resultados. E aí as pessoas pensam, mas espera aí, água vai fazer isso em tantas coisas, diabetes, câncer, alergia, cólica. Não é, Fernanda? Tem horas que a gente fica até estranho, né? As pessoas, no começo, as pessoas realmente ficam assim, sem entender como é que uma água vai ajudar tantas patologias, né? Ficam mesmo. Agora é você. Ai, ai, e é verdade, né? Pensa que é mentira. Às vezes
O pessoal até brinca, né? Alguns criticam, mas é porque não tem conhecimento, gente, tá? É falta de conhecimento. Eu também não tinha esse conhecimento há mais de 4 anos atrás. Eu aceitei ali no momento, por quê? Porque eu realmente eu corria risco de morte mesmo, viu, gente? Meu estado era grave. Os médicos eles falavam assim bem sério comigo que eu podia estar ali e daqui a um tempo ter que sair correndo comigo, porque é muito instável esse quadro que eu estava, né? Então eu fiquei muitos dias ali internada no hospital. Então, né, eu fui atrás de algo, eu estava meio que no desespero mesmo. Mas foi algo que fez total diferença, total diferença. Eu vou só contar uma coisa aqui. O que me fez ir para o hospital no dia lá, que aí descobriu que eu estava, né, com a eclâmpsia, foi uma dor no ânus, tá? E aí fica até de alerta também. Teve até uma médica ginecologista que, por sinal, também chama Fernanda aqui na minha cidade, que ela estava gestante e começou com a dor no braço. Então, é as coisas assim que não tem nada a ver. Você pensa, não, não tem nada a ver, né? E ela também estava evoluindo para eclâmpsia, tá? No meu caso, então, foi uma dor no ânus, parecendo que era fazer cocô. Os médicos, essa dor não passava, tá? E não tinha explicação para a dor. Mesmo lá, eu muitos dias, né, a dor não passava. A dor só foi passar depois do uso da água. Eu não conseguia pisar no chão, que parece que estava enfincando alguma coisa assim, sabe? Doía muito, incomodava muito e foi algo que não tinha explicação e passou com a água. Eu também tinha muita falta de ar, muita mesmo, gente, é muita. Vocês não têm noção a falta de ar que eu tinha. E aí também foi algo que foi melhorado com o uso da água, né? Isso tudo durante a gestação. Então, se vocês conhecem alguém aí, ó, gestante, que às vezes está com a gravidez de risco, gente, esse projeto é maravilhoso. Ah, foi coincidência? Não foi. E por um tempo eu pensava que às vezes pudesse ter sido coincidência. Até que eu comecei a ajudar grávidas com quadros semelhantes. E que aí a expressão delas tudo estabilizava também, e elas melhoravam. Teve uma, gente, que foi uma amiga, né, minha, que indicou para a irmã, e aí ela já tinha perdido vários bebês, e aí, né, de novo, deu problema similar ao meu, da pressão e também pouco líquido, mas depois da água foi até o final da gestação muito bem. Então, assim, gente, trabalhar com isso é maravilhoso. Ah, então, mesmo que o terapeuta aí trabalhe, eu assim, não, meu trabalho é questões emocionais, né? Mas o cérebro é 85% água. Ele trabalha com eletricidade. A água que as pessoas estão tomando, ela não é condutora. Então, até para o seu paciente, seu interagente aí, ó, ter resultado no emocional, o cérebro precisa estar limpo. Eu fiz uma imersão de inteligência emocional e eu achei muito interessante que ali o palestrante, né, o instrutor, ele falou da importância da água. Era inteligência emocional, gente. Tem que tomar água. Então, quem trata aí os seus pacientes? Mas, não, é questão emocional que eu trabalho, gente. Vamos sair na frente, vamos junto, né? Esse é o convite, né? Experimenta você, se você tá meio assim, você vai ver o resultado e aí você vai querer também levar aí para todos os seus pacientes e todo mundo aí vai sair beneficiado, viu? Eles vão ser muito gratos e vão trazer muitos outros pacientes para você cuidar também. Simone, eu acredito que nós vai desligar aqui ou você vai continuar em festa aí, né? Eu fiquei pensando assim, gente, que delícia, né? Olha aí, o pessoal tudo reunido, conversando. Que maravilha, viu? Né? Então, eu quero agradecer muito, muito a Simone aí, né? Um exemplo para a gente. E por meio da Simone, gente, esse projeto tem chegado a muitos países que a gente pensa assim, como chegaria lá? Então, muito obrigado, Simone. Muito obrigado de coração. Você é fantástica, tá? Tá vendo, gente? Vamos ser anjos aí, anjos da saúde também. Quem quer vir com a gente?
Ou quem quer pelo menos usufruir, experimentar, bora! É maravilhoso, gente. Trabalhar com trem bom é bom demais, tá? É maravilhoso, viu, gente? Então eu vou despedir aqui de vocês, tá? Eu tô muito feliz, fico até com dó de desligar aqui, mas eu tenho que ir lá, né, gente? Deixa vocês aí. Fica com Deus, gente. Muito obrigada, viu? E você que tá aí, ó, no Zoom aqui com a gente, né? Ou tá vendo essa gravação no YouTube, ou tá aqui ao vivo no YouTube também, fale com a pessoa que te convidou para essa live, tá certo? Essa pessoa tem todas as informações, a gente acompanha, assim como eu acompanhei a Francisca, aquela que eu mostrei no início, a gente acompanha os nossos pacientes, nossos interagentes, nossos clientes. Não é uma venda jogada, é um processo assim muito sério mesmo. A gente deseja, né, que vocês tenham resultado. E se vocês desejam, né, vir com a gente nessa jornada de ajudar outras pessoas, vocês serão muito bem-vindos. Terão todos os treinamentos. Lembra que, olha, eu estava ali ganhando uma menina e aí comecei, né, uma criança, um bebê, e a empresa me deu assim todo o treinamento. Então, ela me deu assim treinamento e abriu possibilidades para mim, né? Então hoje eu tô aqui em casa, né? Posso aí ajustar meu tempo, não tenho que ficar aí, ó, longos períodos aí na rua trabalhando, posso ajustar, então é maravilhoso aí vocês que às vezes desejam trabalhar aqui junto com a gente no projeto também, tá? Vamos ajudar a gente ou vamos cuidar da saúde? Qual que é a escolha que você faz? Simone, muito obrigada, tá? E procura aí a pessoa que te convidou. E vocês continuem com a festa, depois manda foto. E, Ai, e ai. vou tentar ver se eu não bate, tá dando eco aqui. Mas, Uhum. Fê, obrigada de coração. Você sabe, gente, eu sou fã, assim, bem grande mesmo da Fê. Por quê? Eu lembro dela quando quando eu comecei, ela também fazia um ano mais ou menos, e ela tinha um bebê, e o bebezinho dela junto com ela, ela fazendo as reuniões com o bebê no colo. E por que que ela começou? Porque ela sabia que primeiro era levar qualidade de vida para as pessoas. E segundo, ela teve um resultado, primeiro incrível, né, com a filha dela e com ela mesma. Só que ela pôde trabalhar de casa com a neném. Ela não precisou deixar a neném para sair para trabalhar. Ela trabalha em casa com a bebê. E até hoje ela faz isso. Ela cuida da bebê dela todos os dias. A neném tá lá com o marido para ela fazer a reunião. Uma horinha ela volta correndo, tá com a neném. Olha que trabalho mais gostoso. Além de você ajudar as pessoas a melhorar a qualidade de vida, ainda você pode ter liberdade de trabalhar a hora que você quer e para onde você quiser. Então, assim, é um prazer. Eu estou aqui com todo esse pessoal que você está vendo aí. É muito gostoso mesmo. E a gente é aquela coisa, você fala para uma pessoa, você não imagina para onde vai chegar esse projeto. Então, realmente, ele está crescendo muito com todos que estão aqui. Eles estão fazendo um trabalho incrível. Tem pessoas aqui de Guiné-Bissau, né, de Cabo Verde, tem de Gana. Então, assim, é um pessoal que está crescendo, porque eles estão conhecendo o produto. E é o quê? Confiança. Então, eles têm confiança no pessoal que está aqui, que está divulgando, conhece. Então, sabe que não está mentindo. Então, é aí onde a gente leva esse projeto. Então, eu agradeço de coração você estar aqui com a gente sempre. A Fernanda já esteve com a gente antes, e é bem gostoso fazer reunião com você. Hoje, só que a gente está meio complicado porque dá interferência, então eu deixei você à vontade. A reunião foi sua hoje. Mas obrigada, meu amor, que Deus nos abençoe. É o que eu falo, Deus coloca pessoas incríveis nesse projeto, porque são pessoas que amam o próximo, querem ajudar mesmo o próximo, e a gente só está se unindo, só está vindo mais pessoas que têm o mesmo propósito de ajudar pessoas. E isso não tem preço. Não é nem trabalho, né, Fê? Porque a gente, olha só, a gente consegue ajudar as pessoas, ver as melhoras, receber depoimento, as pessoas orando pela gente, e a gente ainda ganha. É tudo num pacote só, né? É Então a gente maravilhoso. tem amigos assim que leva para a vida, né? Então, Fê, você está aqui no meu coração para a vida, Eu com também. certeza. Logo, logo a gente tá juntas, se abraçando aí pessoalmente. E você, se Deus quiser, vem para cá. Já tira o passaporte que tem reunião aqui para você fazer, viu? Já fala pro marido, ó, vamos tirar o passaporte que a gente está indo para a Inglaterra. Ó, que chique.
Gente, muito obrigada, viu, de Obrigada, coração. amor. Deus te abençoe, viu? Então, vou terminar, não, você, né? Eu acho que você que tem que finalizar aí, tá? Eu E valeu. finalizo. Obrigada, gente. Com Deus, Obrigada, tá? amor.